Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Monteocast. Meu nome é Karen Hassi e hoje, gente, esse episódio tá especial porque eu trouxe aqui para responder as principais dúvidas que vocês têm com o consórcio, e a gente buscou essas dúvidas, essas principais dúvidas em buscadores como Google, ChatGPT, YouTube, e a gente vai sanar todas essas dúvidas até o final desse episódio. Será que consórcio vale a pena? E para responder essas perguntas, eu trouxe aqui José Oliveira, ele que é meu sócio, meu mentor, host do podcast Receita de Sucesso. E, gente, não é por nada não é porque é o José que é meu marido, mas tá cada vez mais difícil parar e conversar com essa pessoa. Então, José, seja muito bem-vindo e obrigada por sentar na cadeira do Monteocast. Obrigado por ter me convidado para o podcast, Monteocast. Fico muito feliz de falar desse tema, né? E um tema importante, como você mesmo disse, né? Será que consórcio vale a pena? E quando a gente, para responder isso, né? Como você trouxe muito bem, a gente buscou ali nos buscadores, né? CEO do Google, YouTube, ChatGPT, quais são as dúvidas das pessoas? Então, acho que vai ser um conteúdo muito rico, porque vai responder de uma vez por todas. Vale ou não vale a pena? Respondendo as perguntas que são mais feitas em buscadores como esses que a gente tem. Então, estou preparado. Manda que eu quero saber quais são essas dúvidas e espero responder, né, e contribuir com quem está pensando em investir nessa modalidade, ter essa clareza até o final desse podcast. Com certeza. Antes da gente entrar nas dúvidas, vamos explicar para a galera o que é consórcio? O que é consórcio? E essa já é uma dúvida que as pessoas têm também, né? Se a gente for parar para analisar... Muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm essa dúvida. O que é consórcio? Consórcio é quando você tem um grupo de pessoas reunidos com o objetivo de adquirir o mesmo bem comum. Tá? Então, se a gente vai falar ali, por exemplo, consórcio imobiliário, né? Que hoje o tema está mais voltado para essa modalidade do consórcio imobiliário, mas abrange também para qualquer outro segmento. Acho que o primeiro ponto, vamos colocar um exemplo simples. Vamos imaginar que nós somos 10 pessoas e a gente quer adquirir um telefone como esse, um iPhone. E a gente entende que um iPhone ele custa 10 mil reais. 10 mil reais, ok. Então nos reunimos, 10 pessoas, falamos, vamos montar um grupo de amigos. A gente quer comprar um iPhone, custa 10 mil reais. Então todos os meses a gente faz um consórcio. Que se a gente montar um grupo, faz um consórcio. Todo mês cada um deposita 1.000 reais. Significa que 10 pessoas depositando 1.000 reais mensais, nós vamos ter um saldo de 10 mil reais. E todo mês alguma pessoa vai antecipar essa compra. Então, se eu for sorteado naquele mês, eu coloquei 1.000 reais, outras pessoas colocaram mais 1.000 reais, somando um saldo de 10 mil reais, e eu vou poder ter antecipadamente a compra desse iPhone pelo valor ali que eu depositei mensalmente. Então, no contexto geral, esse é o consórcio. Esses 1.000 reais seria o que a gente chama de consórcio de fundo comum. Fundo comum é que todos é o valor do bem dividido pelo prazo. Funcionaria? Não funcionaria se fosse dessa forma. Vamos imaginar que uma dessas pessoas do grupo não paga a parcela, e aí nós teríamos uma inadimplência. Ou uma dessas pessoas do grupo comprou o aparelho e parou de pagar. Então vai ter que fazer a retomada, ou vai ter que fazer a retomada desse aparelho. Ou seja, existem custos envolvidos para que esse processo ele funcione. E aí chega uma pessoa e fala, vamos fazer o seguinte, eu administro esse grupo. Mas para eu administrar esse grupo, eu vou cobrar uma taxa de administração. Então, ao invés de vocês depositarem 1.000 reais por mês, vamos colocar uma taxa administrativa de 20% sobre o valor do bem, que é sobre o valor de 10 mil reais. 20% de 10 mil reais seria 2 mil reais. Fracionado em 10 meses seria 200 reais. Então, cada pessoa aportaria o valor de 1.200 reais. Em modo gerais, isso é um consórcio. Então, todos os meses as pessoas fariam um depósito de 1.200 reais, 1.000 reais referente ao fundo comum, que é o bem, e 20% de taxa administrativa, justamente porque a administradora ela vai cuidar dos interesses do grupo. Inadimplência, se esse cliente já fez aquisição no bem e não pagou, cuidar de todo o processo ali de retomada. Ou seja, na prática, num exemplo simples que eu dei aqui para as pessoas entenderem o que é o consórcio. E por que não tem juros? Por que se fala consórcio não tem juros? Porque, de fato, o que existe é uma taxa administrativa que é paga para que uma administradora, no caso as administradoras de consórcio, cuide dos interesses do grupo. Por isso que é muito mais barato você adquirir um bem, que nesse caso, a gente deu o exemplo do iPhone, através de uma administradora de consórcio, do que ao invés de um financiamento.
Perfeito. Usando esse gancho que você trouxe, vamos explicar então para a galera, que é a segunda dúvida, como que funciona a contemplação. Para eu conseguir utilizar esse crédito, eu preciso estar contemplado. Como que funciona? Exato. No exemplo que eu dei aqui, a gente criou uma possibilidade de contemplação por sorteio, certo? O saldo desse exemplo que eu citei seria uma contemplação por sorteio, ou seja, 10 meses, cada um teria uma contemplação por mês, então a gente só teria saldo para contemplar no sorteio. Só que um grupo ele não é constituído, nesse exemplo, apenas de 10 pessoas. Você teria mais participantes no grupo e todo o saldo gerado vai ser utilizado para você obter as contemplações. Então, dentro de um consórcio, você tem 3 modalidades de contemplação. A primeira acontece por sorteio. Então, todos os meses você vai concorrer. Então, imagina que um grupo lá ele tem 2.000 participantes, um grupo de imóveis. São 2.000 cotas. Essas cotas é o que as pessoas conhecem como uma pedra. Todo mês, na maior parte das administradoras, elas têm como critério a Loteria Federal. Então, conforme a pedra-chave da Loteria Federal, é feito a contemplação no grupo. Saiu aquela pedra, aquela cota, você tem a contemplação e pode fazer o uso da sua carta de crédito. Além das contemplações por sorteio, você tem as contemplações por lance. E aí existem 2 modalidades de lance. O lance fixo, mais conhecido como fixo, algumas administradoras chamam como limitado, então é a mesma coisa, lance fixo e lance limitado, e a categoria de lance livre. Tá? Então vamos usar aqui a categoria de lance fixo, que é mais conhecida. O que é um lance fixo? O nome ele já diz, ele é um lance fixo. Você só pode ofertar um determinado percentual. Então, vamos imaginar o seguinte. Uma administradora, 2.000 participantes, você tem um grupo de imóveis. Vamos imaginar que existem cartas ali de 100 a 200 mil. Então, se você tem um crédito de 100 mil, você opta por ofertar um lance fixo. Vamos imaginar que esse lance fixo seja de 30%. Você está dizendo que todos os meses você vai entrar com uma oferta de 30 mil. E o lance nada mais é que uma antecipação de parcelas. Então eu estou dizendo o seguinte, se eu for contemplado, eu vou antecipar 30 mil no meu consórcio de 100. Quando eu sou contemplado, naturalmente, esse lance ele entra amortizando o meu saldo devedor. Certo? Então não é que eu perco dinheiro ao ofertar um lance, eu estou dizendo o seguinte, eu estou antecipando parcelas. E por isso eu faço essa oferta de lance. No caso do lance fixo, ele é um lance limitado a 30% nessa categoria. O que significa que se outras pessoas ofertaram 30%, nós tivemos um empate. Qual é o critério de desempate? A pedra que mais se aproximou do sorteio. Geralmente essa é a regra, tá? Pode variar de administrador para administrador, mas quase que no geral a regra é essa. Então se eu tive uma pedra que saiu no número 100 no sorteio, eles vão verificar. A pedra que mais se aproxima da pedra 100 ofertou a 101, 99. Geralmente é uma para cima e uma para trás. Tem algumas que colocam mais por aproximação olhando só para cima, mas no geral é uma para cima e uma para baixo. 101 ofertou? Não, 99, 102. E assim é feito o critério de desempate. Essa é a categoria por lance fixo. Por que muitas pessoas optam por lance fixo? Porque o lance fixo ele é um lance menor. Entretanto, você sempre vai desempatar com a quantidade de pessoas daquele grupo. Depois do lance fixo, nós temos a modalidade de lance livre. E o nome já diz. Como que é fácil identificar os lances? Lance livre, o nome já diz, ele é livre, cada um oferta o que quer. Geralmente, não são em todas as administradoras, quando você oferta lance livre, você não pode participar na categoria de lance fixo. Algumas administradoras permitem que você participe de todas as categorias. No lance livre, você pode ofertar o percentual que você quiser. Qual o critério de desempate? A maior oferta. Então, tem pessoas que vão ofertar 60, 61, 70, não importa, aquele lance que ofertou o maior percentual é o lance vencedor. E a regra é a mesma. O lance, você pagando esse lance, ele entra reduzindo o valor do seu saldo devedor. E uma dúvida comum que o pessoal tem é, mas eu posso pegar esse lance, se eu ofertar o lance e não for contemplado, eu preciso pagar? Não, você fez uma oferta. Se não houve contemplação, no mês seguinte, volta tudo normalmente, você volta a participar do sorteio, volta a participar do lance. O lance só é pago se você for contemplado. Se você não é contemplado, vida que segue normalmente, não precisa fazer o pagamento. E aí nasce uma figura, cara, é importante, você falou de quais são as formas de contemplação, não sei se vai estar nas dúvidas do pessoal, mas o pessoal confunde muito o chamado lance embutido. Ao meu ver, nem deveria chamar dessa forma, mas é como as pessoas conhecem. Por quê? Porque as pessoas acham que é uma modalidade de lance. Lance embutido não é uma modalidade de lance, é um benefício que você tem ou não. Vai depender também dentro de cada administradora. Algumas não trabalham com a modalidade de
lance embutido. O que é um lance embutido? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, ele não é um lance, ele é um benefício. O que ele está dizendo quando a gente fala lance embutido é porque eu posso usar uma parte da carta de crédito para pagar o meu lance. Vamos pegar um exemplo prático. Se eu tenho uma carta de 100 mil, eu oferto um lance fixo de 30%. E eu tenho, dentro desse grupo, um benefício que diz você pode usar 30% de lance embutido, significa que ao ser contemplado eu posso usar 100% da minha carta para pagar o lance, ou seja, eu não vou precisar tirar nada do bolso. Se eu tenho dentro da categoria de lance embutido um benefício de 20% e o lance fixo é de 30%, percebe que são coisas diferentes? Ou seja, eu contemplei no lance fixo, mas o meu benefício do lance embutido é de 20%. Significa que eu posso tirar 20 mil da carta, nesse exemplo de 100 mil, mas os outros 10 mil eu preciso tirar do bolso. Então, essas são as formas de contemplação dentro de consórcio, e é importante a gente diferenciar também que dentro de cada grupo existe o lance embutido ou não existe o benefício de lance embutido. Então, só para ficar claro aqui para a nossa audiência, nesse exemplo que você deu, nesse crédito de 100 mil, onde eu tenho o lance fixo de 30%, que eu posso embutir 100%, eu não tiro dinheiro nenhum do meu bolso. Ou seja, ao invés de eu pegar 100 mil, eu fui contemplada nessa categoria de lance fixo, eu tenho acesso a 70 mil e esses 30 mil, ele é diluído no meu prazo ou no meu no valor da minha parcela, correto? Isso é outra dúvida. O lance, geralmente, ou você pode utilizar ele para reduzir no prazo, ou seja, tem uma carta de 100 mil, dei um lance de 30 mil, ou ele vai reduzir o meu prazo e eu vou ficar com o mesmo valor de parcela, ou ele vai reduzir o valor de parcela, que é o que a gente chama de lance diluído, ou seja, ele me dá a opção de eu diluir o valor do lance e ficar com o mesmo prazo. Geralmente, eu diria quase que mais de 90% das pessoas optam pelo lance diluído. Mas olha porque é importante você conhecer o benefício. Porque se uma administradora não trabalha com lance diluído, o que ela está dizendo é o seguinte: em caso de contemplação por lance, você só vai poder reduzir no prazo. E às vezes o que o cliente quer é reduzir no valor da parcela. É muito bem lembrado isso. Então, no lance fixo, caso eu tenha o benefício do embutido, você tem uma carta de 100 e eu opto por reduzir em 30%, o meu crédito já não vai ser mais de 100, vai ser de 70. Mas se ele não tivesse esse lance embutido, eu teria que dar esses 30 mil para pegar 100. Na prática, o efetivo que você está recebendo é de 70 mil. Agora, só para finalizar esse ponto, que é importante, se eu tenho o benefício de lance embutido de 30%, eu posso usar esse benefício para ofertar lance livre? Sim, o benefício está dizendo o seguinte: 30%, nesse exemplo, da sua carta você pode usar para pagar lance. Se o fixo é de 30%, ótimo, não vai precisar tirar nada do bolso. Mas vamos imaginar que você contemplou por lance livre com um percentual de 50%. O que ele está dizendo é o seguinte: 30% você pode tirar da carta. Os outros 20% você vai precisar tirar do bolso. Na prática, então, nesse exemplo que você deu, eu fiz um consórcio de 100 mil, ofertei o lance de 50%, que seria esse lance livre, onde 30% eu descontei da própria carta de crédito e 20% eu coloquei do meu bolso. Na prática, eu estou dando 20% para pegar 70%. Nesse exemplo, sim. Uma carta de 100 mil, você estaria dando 20 mil para pegar 70. Como a oferta de lance foi de 50%, 30 mil saiu da carta e 20 mil saiu do bolso, 50 mil é o que vai ser amortizado no seu saldo devedor, onde você vai escolher se você quer reduzir o valor da parcela ou no prazo, caso as administradoras, e a maior parte, trabalha com essa opção de você reduzir no prazo ou no valor da parcela. Perfeito. Gisele, a terceira dúvida que mais aparece é, a gente já respondeu isso, mas consórcio tem juros? Consórcio não tem juros, né? Como eu trouxe no exemplo, ele tem uma taxa administrativa que é diluída no prazo do grupo. Então, se a gente for pegar o que compõe a parcela de um consórcio, você tem o fundo comum, que eu já expliquei, que é o valor que você paga por aquele determinado bem dividido pelo prazo. Você tem a taxa administrativa, que que eu também já expliquei no exemplo, diluído no prazo. A maior parte das administradoras tem, mas não são todas, que é o fundo de reserva, que o fundo de reserva geralmente é um percentual muito baixo, que também é diluído no prazo. Para que serve o fundo de reserva? Se o grupo tem muita inadimplência, é usado esse fundo de reserva para suprir justamente essas despesas para que o grupo não seja prejudicado. Então, geralmente, e seguro de vida, algumas administradoras são obrigatórias desde o início, outros não são obrigatórias e outras são obrigatórias após a contemplação, que é em caso de morte ou invalidez, quitar o saldo devedor. Então é uma forma de proteção para o grupo também, que é o seguro prestamista, mas nem sempre é obrigatório.
Então, o consórcio ele não tem juros, tem apenas uma taxa administrativa composta por essas outras, não diria taxa, né, mas em alguns casos, fundo de reserva e o seguro de vida, que às vezes é ou não obrigatório, mas entra muito mais como um benefício e não como um custo. Perfeito. E o que é carta de crédito? Carta de crédito, olha que perguntas interessantes, né? E a gente ouve isso mesmo no dia a dia. E a gente entende, né? Quem está do outro lado não tem o conhecimento muitas vezes que a gente tem. E aí fala, pô, se eu fizer um consórcio de uma carta de crédito, eu posso pegar em dinheiro? Mas todo consórcio é uma carta de crédito. Se eu estou falando que eu quero fazer um consórcio de veículo, eu tenho uma carta de crédito aproximadamente do valor do veículo que eu quero comprar. Não significa também que eu tenho que comprar aquele veículo. Geralmente vem um crédito e vem um bem de referência. Então, um exemplo, um carro X. Vai vir lá com um valor específico que aquele carro X vale, 55 mil. Um exemplo. Então, todo consórcio, ele é uma carta de crédito, seja para imóvel, seja para automóvel, seja para motocicleta, para serviço. Então, todos são uma carta de crédito, porque você não está obrigado a comprar um bem específico, exceto dentro daquele segmento. Então, por exemplo, que essa nem está aqui como principal dúvida, né? Posso usar, mas é uma dúvida frequente também, posso usar um consórcio de imóvel para comprar um carro? Não pode. Você pode usar ele para comprar tudo relacionado a bens imóveis. Posso usar o de carro para comprar imóvel? Não, somente bens automotores, móveis. Sim. Nesse caso, poderia comprar motocicleta, da motocicleta poderia comprar um carro, porque são bens móveis. Então, cada um no seu segmento, tá? Mas todos os consórcios são cartas de crédito, tá? Então fica bem claro. E com a carta de crédito, dentro daquele segmento, você pode comprar qualquer bem. Perfeito. Aqui a gente já também explicou, mas é uma dúvida que aparece aqui. E quais são os tipos de lance que existem? Os tipos de lance que existem, a gente acabou antecipando. Uma das dúvidas, né? Porque a gente acabou entrando numa pergunta lá atrás que eu não queria deixar sem uma explicação. Mas os tipos de lance geralmente são o lance fixo e o lance livre. Geralmente pode vir com outro nome. Lance fidelidade, que acaba sendo fixo. Lance limitado, que é um lance limitado a 30%. O lance livre, acho que eu nunca vi uma nomenclatura diferente, né? Geralmente o lance livre é o lance livre mesmo. Mas as duas categorias de lance que existem, o lance fixo e o lance livre. Já que a gente respondeu essa dúvida, né, anteriormente, na tua opinião, né, enquanto especialista em relação a consórcio, quando é melhor ofertar um e quando é melhor ofertar outro? Muito bom, muito boa pergunta. Está nas dúvidas frequentes? Não, não estão. Olha só. muito... E é frequente, né? Eu perguntei se estavam porque é uma dúvida muito frequente. Quando ofertar lance fixo e quando ofertar o lance livre? O lance fixo, para mim, ele é um lance para aquela pessoa que ela não quer depender apenas da sorte, do sorteio, porque de fato você pode ser o primeiro contemplado como você pode ser o último, mas ela também não tem uma urgência. O que é urgência para você dentro de consórcio? Lá na Monteu a gente trata muito isso, né? E é engraçado, porque às vezes chega um cliente e fala assim, eu não tenho urgência. Ah, você não tem urgência? Não, no máximo, porque eu estou comprando um imóvel na planta, ele vai ficar pronto daqui 4 anos. A gente fala, isso é urgência. Peraí. E muita gente não trata assim, a gente sabe, no ramo de consórcio, quando você fala 4 anos, fala, realmente você não tem urgência. Para nós da Monteu isso é muito sério, a gente toma muito cuidado no alinhamento de expectativa com o cliente. E aí a gente tem a seguinte máxima, a partir do momento que você estabelece um prazo que você precisa de uma contemplação, pode ser daqui 10 anos, você tem urgência. Por quê? Porque quando você estabelece um prazo, dependendo do prazo que você estabeleceu, eu vou te direcionar para uma categoria ou para outra categoria de lance, certo? Então, quando eu falo você não tem urgência, é aquele cliente que ele foi para o consórcio para usar isso como uma ferramenta de alavancagem, ele entende que é muito mais inteligente comprar com o dinheiro dos outros do que comprar com o próprio dinheiro, ele vai manter o dinheiro em custo de oportunidade, seja na empresa ou numa aplicação financeira, mas, ao mesmo tempo, ele não quer ficar somente dependendo do sorteio, porque, de fato, no lance fixo você acelera o processo de contemplação comparado ao sorteio. Então, ele é uma excelente opção para aquelas pessoas que estão buscando o consórcio como um planejamento, como uma ferramenta de alavancagem, sem ter uma urgência, principalmente imediata. Aí, o recomendável é lance fixo. Então, o lance fixo ele é muito recomendado para o perfil investidor.
Já o lance livre, ele é recomendado para aquele perfil de pessoa que tem uma certa urgência. Porque o lance livre é justamente quando você consegue ter uma previsibilidade maior, nunca 100% de garantia, sobre as contemplações. E como que a gente consegue ter essa previsibilidade? Olhando o histórico passado dos meses anteriores. Então isso é aberto, né? A gente geralmente olha ali para os últimos 3 meses, qual o percentual que vem sendo ofertado. E a gente sempre oferta um percentual um pouco maior, né? Às vezes naquele mês a contemplação não vem, no mês seguinte ela já vem. Geralmente ele é estatístico, não costuma oscilar tanto. No mês saiu 42%, no outro mês saiu 80%. Não funciona assim, geralmente ele segue um padrão, nunca é o mesmo lance, mas é aproximado. Então, a categoria de lance livre é muito mais indicada para aquela pessoa que tem uma urgência, né, ali num curto prazo, e que precisa de fato desses recursos. Então é aquele perfil mais de quem está olhando para uma aquisição imediata, não quer passar ali pelos juros do financiamento, então ele vem para um consórcio, só que isso tem um preço, e o preço às vezes é um lance que acaba sendo muito alto. Já o lance fixo é para aquelas pessoas que não querem descapitalizar, principalmente se ela pode utilizar o benefício do lance embutido, porque geralmente o lance fixo e o lance embutido, eles andam juntos, tá? Geralmente. Então, eu não quero descapitalizar para pagar lance, mas também não quero ficar apenas no sorteio. Então, a gente acaba indicando a categoria de lance fixo. Perfeito. Aqui, uma outra dúvida que aparece bastante é quais taxas estão incluídas, mas eu acho que a pergunta seria que compõe uma parcela de consórcio, que a gente já acabou antecipando, mas seria o fundo comum, o fundo de reserva e o seguro de vida, né, que é o opcional. Estou esquecendo de alguma coisa? Ou as pessoas perguntam quais são os custos de contratar um consórcio. Então, aí sim, o único custo que teria seria a taxa administrativa e o fundo de reserva. Na maior parte das vezes, esse valor é restituído no final do grupo, né, se não tem muitas ocorrências ali dentro do grupo. Então, de fato, que a gente pode cravar que é um custo, seria a taxa administrativa. Tá. Em alguns consórcios, em alguns grupos, existe um pagamento de entrada. Como chama isso? Taxa de adesão. Taxa de adesão. Taxa de adesão. É menos comum hoje em dia a taxa de adesão, mas é importante o cliente também se atentar, né? Algumas administradoras trabalham com essa taxa de adesão, que na verdade é uma antecipação da taxa administrativa para pagamento de comissão, né? Não é mais comum, porque hoje, por ter uma grande concorrência no mercado, as administradoras que trabalham com uma taxa de adesão tendem a ter uma conversão menor. Uhum. Então não é muito comum, mas a taxa de adesão não é um custo adicional, e sim uma antecipação da taxa administrativa. Legal. E, Juscel, eu posso usar o FGTS no consórcio imobiliário? Sim, você pode usar. Existem algumas regras, e as regras estão muito mais relacionadas aos critérios da Caixa Econômica, tá? E a regra vigente é o seguinte: eu posso usar o FGTS para pagamento de lance. Então, ou seja, eu ofertei um lance, eu vou usar uma parte do meu FGTS para pagamento de lance, desde que seja o primeiro imóvel, ou se eu já tenho um imóvel e eu quero adquirir um outro imóvel usando o FGTS, somente se for um imóvel em um outro estado diferente daquele que você mora atualmente. E tem que ser urbano, não pode ser rural. E tem que ser imóvel urbano. Perfeito. Consórcio ou financiamento? Qual escolher? Parece uma pergunta meio óbvia, mas nem sempre o consórcio é a melhor opção. Isso é polêmico. Vai depender da necessidade de cada pessoa. E por isso a importância de você escolher a empresa certa, porque é quase que um conflito de interesse. Você perguntar para um vendedor de consórcio o que é melhor, um consórcio ou um financiamento. Tem uma máxima que eu sempre brinco, eu digo o seguinte: se você perguntar para um gerente de banco qual a melhor opção para comprar um imóvel, ele vai dizer financiamento. Faça um financiamento e compre seu imóvel. Se você disser para um dono de uma loteadora qual a melhor forma de eu comprar meu imóvel, ele vai dizer: compra um terreno, depois você constrói, é a melhor forma de você ter um imóvel. Se você perguntar para o dono de uma construtora qual a melhor forma de eu adquirir um imóvel, ele vai dizer: compra na planta, assim você adquire seu imóvel próprio. Se você perguntar para quem vende consórcio qual a melhor forma de você comprar um imóvel, ele vai dizer: compre um consórcio e faça a aquisição da sua casa própria. A verdade é, qual a melhor forma de comprar meu imóvel? Aprendendo sobre finanças, adquirindo inteligência financeira. Só assim você para de perguntar para os outros aquilo que você deve fazer com o seu dinheiro.
O que eu quero dizer? Eu acho que, independente de qual a melhor modalidade, o cliente ele tem que ter, no mínimo, um conhecimento para entender o que é melhor para ele, porque nem sempre ele vai encontrar uma Monteo pela frente que realmente coloca o cliente no centro, né? E quando a gente fala isso, a gente fala uma coisa, todo mundo fala, poxa, o cliente em primeiro lugar, transparência. Na Monteo a gente tem métricas que comprovam isso. Desde você entrar lá no Google, vai ver, nós somos avaliação 5 estrelas. Desde você olhar para o site do Reclame Aqui, nosso NPS, Net Promoter Score, a gente valida trimestralmente para entender qual o nível de satisfação. Empresas que têm nota acima de 75 diz que você não tem mais clientes, você tem verdadeiros fãs. O nosso NPS, por exemplo, sempre ficou acima de 75. Somos uma empresa GPTW, né? Melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Por que eu digo isso? Porque a qualidade do atendimento que o cliente tem é reflexo do seu time. E lá a gente tem um time muito comprado com a nossa cultura e, de fato, no nosso código de cultura a gente fala, somos obcecados pela satisfação dos nossos clientes. Então, não é balela quando a gente fala que a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Então, realmente, a gente se coloca no lugar do cliente. A gente fala, se esse cliente não é para ser nosso cliente, tá tudo bem. Não é vender a qualquer custo. Então, fiz essa ressalva para as pessoas entenderem que, de fato, se vocês chegarem para falar com a Monteo, a gente vai olhar para o cenário do cliente, a gente faz muitas perguntas, né? É um processo consultivo, esse da Monteo, e a gente vai entender qual a melhor opção para você. Então, nessa pergunta que você fez, é melhor consórcio ou financiamento? Depende. Eu teria que fazer algumas perguntas para eu entender. Se o cliente, quando o financiamento ele é melhor que o consórcio? Quando eu tenho urgência imediata, e às vezes isso é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, e eu não tenho recursos para dar de lance. Então aqui a resposta é meio óbvia. Parece meio óbvio, mas maior índice de insatisfação, se você pegar no Reclame Aqui, por exemplo, vai lá pesquisar os comentários. O maior índice de insatisfação não é com a empresa. Se você for parar para analisar, não é a empresa em si. É como foi vendido isso para o cliente. Ou seja, está relacionado ao vendedor. Nem sempre, quase nunca é o produto ou a empresa, é o vendedor. Claro que se é um vendedor de uma empresa, a responsabilidade dela é saber as pessoas que estão trabalhando para ela, capacitar essas pessoas, e se elas estiverem mentindo para cliente ou não sendo transparente, omitindo algumas informações que são importantes para o cliente tomar decisão, então acaba sendo sim uma responsabilidade da empresa. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas que se frustram com o produto, geralmente é fruto de uma venda mal feita. Então, pensa o seguinte, se um cliente ele tem urgência e ele não tem os recursos, ele não pode entrar no consórcio. E aí muitas vezes o vendedor fala, não, você entra aqui, você quer ofertar lance, não tem dinheiro para ofertar lance, vai para o lance fixo. Mas o lance fixo você não consegue ter uma previsibilidade no curto prazo, até porque é um lance fixo que outras pessoas também vão ofertar e havendo o empate, o critério de desempate é uma pedra de aproximação do sorteio, diferente do lance livre. Então, quando o financiamento é recomendável, comparando com o consórcio, não que seja a melhor alternativa de crédito, quando eu tenho uma urgência e eu não tenho os recursos. Uma segunda dica que eu dou. Quando que o consórcio não é melhor que o financiamento? Se o cliente tem a intenção de quitar isso num curtíssimo prazo. É uma outra realidade. Eu estou aqui, eu ia comprar à vista, mas preferi financiar, porque eu não posso dispor no recurso agora, mas no máximo daqui, sei lá, 1 ano eu quero quitar. O financiamento ele vai ser mais interessante, por quê? Porque quando eu quito o financiamento, eu vou tirar todos os juros e só vou amortizar o capital. Certo? Então, num curto prazo, por mais que eu paguei ali uns juros, que a gente sabe que é um juros muito alto, num período de 1 ano, muito provavelmente ele ainda vai ser menor do que a taxa administrativa no consórcio, porque você vai quitar um consórcio, você vai quitar a carta de crédito, mais a taxa administrativa. Então, nesse sentido, tem que fazer um cálculo. Qual é o prazo que você pretende quitar esse financiamento? Se for num curtíssimo prazo, ele ainda assim vai ser melhor que você fizesse um consórcio nesse contexto, nesse sentido. Então, fora esses 2 exemplos, eu desconheço um outro motivo pelo qual o consórcio não seja muito melhor, porque ele tem um custo efetivo total muito menor, justamente por não ter juros, só tem uma taxa administrativa. Quando você vai fazer uma compra através de consórcio, você tem uma parcela, que ela fica uma parcela muito em conta, principalmente se você vai fazer um investimento. O fluxo de caixa que sobra, se você vai pegar um imóvel, vai alugar, e você pretende usar o valor do aluguel para quitar a parcela, que é assim que você faz uma alavancagem de patrimônio, um investidor, no financiamento nunca isso vai fechar positivo. Você vai ter uma taxa de juros maior do que o valor do aluguel. Já no consórcio, por não existir juros e só uma taxa administrativa, o valor dos rendimentos acaba sendo um valor maior do que muitas vezes. Vai depender também de qual imóvel você investiu,
se você está colocando residencial, comercial, Airbnb. Então, assim, tem outras coisas que não é o caso da gente discutir isso aqui agora, mas o que eu estou dizendo é, se feito da forma correta, o valor do aluguel ele vai cobrir o valor da parcela justamente por ter uma parcela muito menor. Então, na maior parte das vezes, sim, o consórcio é uma linha de crédito. Hoje é a linha de crédito mais barata, mais viável, mas também toda exceção ela foge à regra. Se a gente for falar no cenário que nós temos hoje, o custo efetivo total de um financiamento ele chega a... Hoje vai depender também do perfil do cliente e qual o bem que ele está querendo, se ele está querendo construir. A gente sabe que linha de crédito para construção, ela tem uma taxa maior, se é um terreno, pode ser uma reforma, vai depender do score do cliente, do relacionamento com o banco, então varia muito, né? Mas estamos falando de taxas que podem chegar até 18% ao ano. 18, uma média 15, né? Varia de, vamos colocar 15 a 18, aproximadamente. Vamos colocar de 12 a 20%. De 12 a 20%. Enquanto que no consórcio? Enquanto que no consórcio você tem uma taxa administrativa, que vai girar em torno, também vai depender da administradora, do plano, do prazo, tudo tem os poréns, né? Mas pode chegar a ser 10 vezes menor que isso. Entendi. Uma economia significativa. E o que acontece, Juscel, se eu entro num consórcio e eu atraso a parcela ou mesmo se eu desisto? Legal. Então, são duas coisas diferentes. Vamos primeiro para o atraso. Se eu atrasar parcelas, a única penalidade que eu vou ter, geralmente, vamos lá, toda exceção foge à regra, vai depender da administradora, eu não participo daquele mês da assembleia. Aquela parcela, quando eu voltar a pagar essa parcela, eu volto a participar normalmente. Geralmente não tem juros. Mas alguma das administradoras coloca ali um juro que é muito pequeno também, tá? Não é nada exorbitante. E aí você paga aquela parcela que estava em atraso com um pequeno juro, mas isso também é extremamente negociável com a administradora e você volta a concorrer normalmente. Geralmente é isso que acontece quando você atrasa. Uma dica importante para quem atrasa a parcela, nem sempre você precisa, poxa, eu vou ter que pagar a parcela em atraso e mais a parcela do mês. Às vezes você consegue renegociar aquela parcela, na maior parte das vezes também, é o que a gente chama de rateio. Pega aquela parcela, dilui no saldo devedor e paga a parcela do mês vigente. Assim você já volta a concorrer, volta a participar, sem a necessidade de ter que pagar 2 ou 3 parcelas. Vai depender quantas parcelas estão em atraso. Atrasei 3 parcelas, mas quero voltar a participar. Não necessariamente eu preciso pagar as 3 e mais a parcela do mês. Eu pego aquelas 3, faço um rateio, esse é o nome, vou diluir isso no meu saldo devedor e pago a parcela do mês e eu já volto a participar normalmente. Tá. E na maior parte das administradoras, depois de 2 ou 3 parcelas, se eu não entro em contato para renegociar, para diluir, para voltar a participar, eu sou cancelada. Isso, geralmente as administradoras fazem um contato para tentar essa negociação, mas a regra, na maior parte, é quando eu tenho 3 parcelas em atraso, algumas acontecem até com 2 parcelas em atraso. O mais comum é 3 parcelas em atraso. Automaticamente essa cota é cancelada e eu vou para o sorteio dos excluídos. Então você continua concorrendo para o sorteio, você também não pode restituir esses valores de volta de imediato. E quais são os custos de um cancelamento? Aí vai depender também da administradora. Tá? Geralmente é uma multa sobre o valor pago. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu já paguei R$10.000, parei de pagar. Eu vou ter uma multa lá, exemplo, se for de 20%. Ou seja, a taxa administrativa, dentro daqueles 10 mil, a gente precisa entender também que não foi 10 mil pago de fundo comum. Lembra o que é fundo comum que a gente explicou aqui? Tem taxa administrativa. O que é taxa administrativa eu não recupero porque teve o trabalho do administrador de administrar até aquele momento. Então, tira a taxa administrativa e vai sobrar o fundo comum. Sobre esse valor, você tem uma multa de 20%. Então, às vezes, paguei 10 mil, com 20% de multa, eu vou receber 7. Esse valor não pago está vinculado a uma carta de crédito e ela também fica sendo reajustado, esse valor não pago. Então, às vezes, a gente não vai ter 100% dessa percepção. Então, não fica travado ali, é 7 mil que eu vou receber nesse exemplo. Você vai receber um valor, às vezes, maior por causa do reajuste que tem dessa carta de crédito que está atrelada a algum indexador. E aí você recebe esses valores de volta no momento que você é sorteado ou no final do grupo. Quando que eu recebo no final do grupo? Se essa pedra que você parou de pagar for comercializada para uma outra pessoa, porque isso pode acontecer, para fazer a substituição dentro do grupo, e essa pessoa for contemplada por lance, aí você só recebe no final do grupo. Mas se essa pessoa for contemplada por sorteio, aí você recebe. Ou se a cota não foi comercializada novamente, você também recebe a partir do momento que você for contemplado por sorteio, descontando essa multa
contratual. E cada administradora tem um percentual de multa diferente, né? Isso. Cada administradora você tem um percentual de multa diferente, e aí você tem que verificar essas condições que todas elas estão dentro do contrato. É importante ressaltar que muitas vezes a gente vai para um Reclame Aqui, a gente fica chateado, a gente fica bravo, mas é que culturalmente, infelizmente, o brasileiro ainda não tem o costume de ler contratos, de ler uma proposta de adesão, mas na proposta de adesão tudo isso está muito bem discriminado. E eu entendo, falo, poxa, mas o vendedor me falou, se a gente for pegar tudo que está dentro de uma proposta de adesão, contrato, você vai dar uma aula sobre consórcio, mesmo que a gente quisesse falar aqui, a gente vai falar uma parte do que são as dúvidas e vai horas. Né? Então imagina você discriminar, acho que os pontos mais importantes sim devem ser repassados, é o que a gente faz lá na Monteu, os pontos mais importantes, mas é importante o cliente também fazer a parte dele, né? E para ele se sentir 100% seguro do que aquilo que está sendo dito com aquilo que ele está realmente comprando esteja na proposta de adesão. E a parcela só é paga, geralmente, depois que você faz a assinatura da proposta de adesão. Legal. Temos mais 2 dúvidas aqui, e a próxima dúvida é: quanto tempo demora para eu ser contemplado? Então, essa pergunta ela é muito importante, é uma das perguntas que mais são feitas, e é aqui que mora o maior índice de insatisfação do cliente. Vai depender na mão de quem você caiu para te atender. Então tem que tomar cuidado. Quanto tempo para eu ser contemplado? Primeiro que não existe garantia de contemplação, mesmo ofertando lance livre, que é a maior possibilidade de contemplação. Por quê? Eu posso ofertar 100%. Aí eu não vou ser contemplado? Depende, se naquele mês morreu uma pessoa do grupo, por exemplo, tem que ser feito um lance ali de quitação e essa pessoa teria, por exemplo, preferência ali, a família, na restituição. Então, assim, prazo de contemplação é muito relativo. No livre, você consegue trazer sim uma estimativa, tá? Sempre, então a gente sempre toma esse cuidado. Vai ofertar lance livre? Olha, eu tô te olhando, o que a gente gosta de fazer lá na Monteu? A gente abre que o cliente fala, olha, baseado no lance que você tem para ofertar, ele é um lance para a gente contemplar no primeiro mês, ó, baseado nessas médias aqui, tá vendo? Nos últimos 3 meses? Pode acontecer de fugir do padrão? Pode, mas aí a gente oferta no mês seguinte. Por isso que a gente não gosta nem de trabalhar assim, eu preciso contemplar esse mês, mas eu não posso me responsabilizar 100%. Não, se não contemplar esse mês está tudo bem, eu tenho ali ainda um espaço, ali pode ser alguns meses, aí é mais tranquilo. Então a gente abre isso com o cliente e a gente explica, tá vendo? Ó, tem um histórico aqui. A gente está ofertando um lance baseado num histórico dos últimos 6 meses, ele segue um padrão, em tese você vai ser contemplado. Mas a gente mostra isso para o cliente para ele entender que a gente está sendo muito claro sobre como funciona isso. E aí o cliente fala, não, tranquilo, entendi, né? Vamos ofertar esse lance. Ter uma garantia de contemplação por lance fixo, a gente não consegue ter essa previsibilidade. O que a gente sabe é que sim, você acelera isso, porque você tem categoria de lance fixo e tem categoria de lance fixo que tem 2 critérios, lance fixo de 30%, lance fixo de 45%, que é um lance um pouco maior. Então você consegue acelerar esse processo, mas acelerar não é garantia de prazo de contemplação. Então, esse prazo ele é muito relativo. Como eu expliquei no lance livre, um prazo mais curto, sim, é possível ter uma previsibilidade com ressalvas. Já nas outras modalidades, tanto por sorteio quanto por lance fixo, aí realmente a gente não consegue trabalhar com uma precisão. Perfeito. E aqui, por último, o que eu posso fazer com a carta de crédito de consórcio? O que eu posso fazer com a carta de crédito de consórcio? Bom, se a gente está falando, vamos falar um pouco mais aqui do imobiliário, né? Eu acho que é o tema principal. É onde também a Monteu é especialista. Carta de crédito de imóveis. Você pode fazer tudo relacionado ao ramo imobiliário. Posso comprar o terreno? Posso. É imóvel. Eu posso construir? Pode. Eu posso, com a mesma carta, comprar o terreno e construir? Posso. Eu posso reformar? Sim, porque o que vai ficar alienado é o imóvel. Sim. Eu posso comprar imóvel rural? Tem muitos bancos, a maior parte dos bancos não fazem financiamento de imóvel rural. Sim, você pode comprar imóvel rural. Eu posso usar o consórcio para quitar financiamento? Pode. Você vai quitar o financiamento e o imóvel que estava alienado à instituição financeira vai ser alienado pelo consórcio. Aí você me ajuda, cara, a lembrar qualquer outra modalidade, mas no geral, tudo relacionado ao ramo imobiliário. Posso comprar uma fazenda, sítio, aí entra no conceito de imóvel rural, chácara de lazer,
Então, tudo relacionado a imóveis, você pode utilizar aquela carta de crédito. Como eu já disse, a única coisa que você não pode é pegar, por exemplo, uma carta de crédito relacionada ao ramo imobiliário e utilizá-la para comprar bens móveis, por exemplo, que aí não vai ser possível. Essa do imóvel rural, algumas administradoras não permitem. Então, se você tem intenção de comprar, né, uma chácara, uma área de lazer que seja rural, é importante entrar em contato com a administradora para saber se realmente isso é possível. Muito bem lembrado. O Juscel trouxe aqui, né, uma sugestão de tema que a gente vai gravar amanhã. Vamos falar para a nossa audiência. Que se complementa a esse episódio. Olha só, se você gostou aqui, ó, desse episódio, né, cara? Primeiro ponto, né? Indica aí para várias pessoas. Importante você recomendar, porque muitas pessoas hoje, para não dizer 100% dos brasileiros, precisam de alguma linha de crédito. Em algum momento, ou vão querer comprar um imóvel, vão querer investir usando essa modalidade, seja um consórcio, através de um financiamento. Então, eu acredito que seja um episódio para compartilhar com qualquer pessoa, né, para ter esse conhecimento, né, que são as principais dúvidas. Imagina, provavelmente as pessoas que você conhece fazem parte dessa estatística aqui, ó, do top 10 perguntas frequentes. Em algum momento eles entraram ali num buscador e tiveram as mesmas dúvidas que vocês. Então, compartilhe esse episódio. Importante também pedir para se cadastrar lá no canal do YouTube, né, para seguir ele, ó, MonteoCast, sendo conduzido pela Karen. Um episódio melhor que o outro, onde a gente abre a caixa preta, né, falando aí de Monteo, que hoje é a maior referência do Brasil, dentro dessa ferramenta incrível que é o consórcio. Então, se inscrever lá no canal do YouTube para ter acesso a todo o conteúdo e ativar as notificações, justamente porque daí você vai ser notificado sobre o próximo episódio, né? E o próximo episódio a gente vai falar justamente sobre os erros fatais na hora de contratar um consórcio. Tema importante, hein? Quais são os principais erros? Imagina o tanto de dinheiro que não fica na mesa porque a gente comprou da forma errada. Então, a gente vai trazer todos os pilares, né, os principais erros e os principais acertos. Ou seja, em outras palavras, você vai se tornar um especialista em ser dono da sua própria opinião. Né? Lembra que eu brinquei, né? Eu falei, a melhor forma de você comprar qualquer coisa é você sabendo, entendendo, pelo menos dialogar com aquelas pessoas, né? Para você aprender a se defender, vamos dizer assim. Então, esse próximo episódio eu acho que vai ser um dos mais importantes, porque onde as pessoas perderam dinheiro, você não precisa perder. Onde as pessoas estão ganhando dinheiro, isso você também precisa acertar. Então, sabendo dos erros e dos acertos, com certeza você vai conseguir aí vai conseguir ter uma estratégia vencedora para otimizar ganhos e reduzir perdas. Perfeito. Gente, manda lá, né, no @KarenHasse as pessoas ou os temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Pode ser, Karen, quero que você entreviste uma pessoa do ramo imobiliário, quero entender mais sobre, enfim, você pode mandar lá sugestões de temas que você gostaria de escutar aqui na MonteoCast e lembrar que a MonteoCast é o podcast da Monteo Investimentos. Então, se você está pensando em diversificar, a Monteo é a maior especialista quando o tema é consórcio, tanto para alavancagem financeira quanto para alavancagem patrimonial. Então, busca lá no Instagram, @MonteoInvestimentos, ou no nosso site, monteo.com.br. Diz que ouviu na MonteoCast que você vai ter acesso a uma consultoria extremamente personalizada para te ajudar a entender qual que é o melhor consórcio para você. Juscel, como que as pessoas conseguem te encontrar? Oliveira.Juscel, segue lá no Instagram, sempre produzindo muito conteúdo, tirando dúvidas. Também vai ser um prazer, se tiver alguma dúvida, a gente puder trazer essas informações, vai ser um prazer. É onde eu sou mais ativo ali nas redes sociais. Também tem um LinkedIn, Juscel Oliveira, mas diariamente estou ali no Instagram. Compartilhando não só sobre consórcio, mas sobre gestão, sobre liderança, sobre outros temas. Sobre vários temas que vai te ajudar aí, de uma forma ou outra, a otimizar ganhos e reduzir perdas. É isso aí. Gente, nos vemos no próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.